Começa agora mais um programa Boi Forte. Hoje nós vamos falar do futuro da ultrassonografia de carcaça na pecuária de todo o país, viu? Quais as vantagens ao se usar então essa ferramenta em animais vivos? Eu converso então com o Fábio Santos, que é diretor técnico da Prime Bov. Bem-vindo, prazer tê-lo aqui no nosso programa, Fábio. Oi, Simone. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no canal com todos os telespectadores que acompanham o canal AgroMais e vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta. Então, Fábio, quais são as vantagens de se utilizar então o ultrassom, de se fazer ultrassom aí no gado de corte? Simone, a ferramenta de ultrassonografia de carcaça já vinha há muitos anos, há muitas décadas, sendo trabalhada nos Estados Unidos, no Brasil. E na década de 90 surgiu os softwares que passaram a integrar a ultrassonografia de carcaça, que até então era feito de forma manual. Então, o que acontece, Simone? Com o passar do tempo, com o software, as informações avaliadas nos animais começaram a passar a ter uma correlação muito positiva, muito grande, né? Então, a gente já fala de correlações acima de 90% na avaliação do animal vivo com o pré-abate, com o abate do animal depois, com as medições com o animal abatido. Então, como são características de alterabilidade, que os programas de melhoramento genético também nos citam isso, a grande vantagem de estar utilizando a ferramenta é que a gente consegue fazer as avaliações nos animais, mensurar quem que é a cabeceira, meio e fundo da fazenda, e então fazer acasalamentos corretivos para ter um ganho genético já na primeira geração, ou seja, num curto espaço de tempo. Então, a tecnologia empregada, ela faz essa leitura total aí, né, da eficiência do animal, da qualidade do animal, seria isso? Isso, Simone. Então, o que acontece? A ultrassonografia de carcaça, ela faz a medição de três características muito importantes na pecuária, que é o quê? Área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e marmoreio. A área de olho de lombo correlaciona com desempenho, rendimento de carcaça, rendimento na desossa, a questão de conversão alimentar do animal. A espessura de gordura subcutânea está correlacionado com a fertilidade, com a precocidade sexual e de acabamento animal. Quem são os animais que vão ser abatidos primeiro? Quem são os animais que vão entrar em estado reprodutivo primeiro? E a questão de marmoreio, como está bem em alta ultimamente, a questão de qualidade de carne, né? Então, essa ferramenta, ela ajuda, né, a identificar, diagnosticar a precisão da gordura, como você falou aí, do marmoreio. Indica essa gordura interna que acaba, que influencia, né, Fábio, diretamente no sabor da carne, né? Isso, Simone. A gente tem hoje bem visto a questão de marmoreio, né? Que é uma garantia de maciez, suculência, né, na carne. Já temos bastante trabalhos numa crescente de marcas que estão favorecendo essa característica, né? Então, hoje a gente introduzindo essa característica genética nos animais, porque é genético, não é simplesmente a questão alimentar que faz potencializar o marmoreio em algum animal, né? É bom ser falado sobre isso, porque tem muitos produtores que imaginam que o marmoreio é nutrição, né? Que é somente a gente fazer uma dieta à base de amido, de milho, né? Que a gente vai tá colocando marmoreio nos animais. E não é. A nutrição realmente ajuda, favorece, né? A questão de marmoreio, porém, nos animais que já têm essa predisposição genética para estar demonstrando e expressando essa característica, né? Então, hoje o mercado vem pagando a mais por isso, né? E essa espessura da gordura subcutânea aí, ela também vê, no caso da gordura na picanha? Isso, tem as duas formas que a gente faz a medição, né, que é a gordura no meio do animal, né, na área de olho lombo, ali entre a 12ª e 13ª costela do animal, então bem no meio dele mesmo, e também fazemos a medição na garupa, na gordura da picanha, né. Por que que a gente faz essas duas medidas? Uma para ver a correlação, né, como é que o animal está depositando gordura na carcaça, né, visto que o animal ele deposita gordura das extremidades para o meio. Então, quando a gente faz a avaliação ali no meio, né, na área de olho lombo, entre a 12ª e a 13ª costela, é sabido que é o último ponto de deposição de gordura do animal. Então, as suas extremidades vão ter daquele valor para mais, né? Então, por isso a importância dessa medição, porque como ela correlaciona com fertilidade, com precocidade sexual no animal, quanto antes a gente conseguir fazer uma fêmea entrar em estado reprodutivo, melhor é o nosso ganho no sistema, né? A gente, às vezes,
reduz um ciclo daquela fêmea, um ano daquela fêmea na propriedade, né? Já produzindo, já dando resultados. E essa tecnologia, né, o ultrassom em animais vivos, mas qual a idade que o produtor ele tem que começar a pensar em fazer a ultrassonografia, né, de carcaça? Simone, é uma boa pergunta, porque os programas de melhoramento genético, todos eles, seja das raças zebuínas, seja das raças taurina, eles preconizam que a avaliação seja ao sobre-ano. Então, tem programas de melhoramento genético que estipulam que a idade mínima no sobre-ano começa com 10, 11 meses, e tem programas que é com 12, 13 meses, até os 18, 19, 20, 22 meses, nessa fase do sobre-ano, que é a melhor período, né, idade de estar fazendo a avaliação dos animais, e selecionando sempre dentro do mesmo grupo contemporâneo, né, da mesma propriedade, para a gente poder fazer essa avaliação correta. Então, Fábio, há necessidade de se repetir esse exame? Não tem necessidade, Simone. O exame é uma vez só na vida do animal, porque ele vai nos mostrar quem daquela geração, naquele ambiente, naquela nutrição, está expressando melhor, vai expressar melhor e tem maior potencial para desempenho, fertilidade e qualidade de carne. E uma das funções, então, também aí dessa ferramenta é identificar os melhores reprodutores. E isso, tanto nos machos como na fêmea, é muito importante a avaliação. Os machos, tanto como as fêmeas, vão estar passando suas características, que são de alta herdabilidade. Então, e por que é importante não somente dos machos, mas também nas fêmeas? Como a gente fala que na genética é 50% a mãe e 50% o pai, quando a gente consegue fazer a avaliação e ter os dados mensuráveis dos animais, a gente sugere o acasalamento corretivo, que seria o quê, Simone? Na genética, a área de olho-lombo, que é a musculosidade do animal, é inversamente proporcional à gordura, ou seja, quando a gente busca muito músculo no animal, a gente perde gordura, e quando a gente mira muita gordura, a gente perde musculosidade. Então, o que é o ideal junto com a ferramenta? O que a gente traz com a ferramenta? O equilíbrio, porque a gente precisa ter um animal de alto rendimento, com alto desempenho, porém que seja fértil. Então, nessa situação, quando a gente tem a avaliação dos touros, que hoje é muito comum, né, a gente já pegar catálogo das empresas de genética, né, que comercializam sêmen, comercializam essas genéticas de touros, melhoradores, a gente tem as DEPs, tem as acuráceas, tem as avaliações de carcaça citadas, porém, são poucas as fazendas ainda que têm os dados das suas fêmeas, das suas vacas, né, das suas matrizes. Então, por que é importante fazer nas fêmeas? Porque nelas a gente vai ter no mesmo grupo contemporâneo fêmeas equilibradas, fêmeas com maior destaque para a área de lombo, que é a musculosidade, fêmeas com maior destaque para a espessura de gordura subcutânea, que é a questão de fertilidade, precocidade sexual e de acabamento. Então, se a gente tem os dados de ambas as partes, a gente pode fazer o acasalamento, que seria o quê? Corretivo. Usar um touro que favoreça a musculosidade numa vaca que não tenha e um touro que favoreça a espessura de gordura numa vaca que não tenha essa característica, né? Então, a gente busca o quê? Uma homogeneidade nos filhos, nas progênies, né? Então, a gente, com isso, com esses acasalamentos corretivos, a gente busca maior homogeneidade nos bezerros, para ter bezerros mais equilibrados, tanto os machos como as fêmeas. Então, essa tecnologia, resumindo aí, pelo que eu entendi, a tecnologia pode ser utilizada então, na seleção desses animais para abate, ajuda também a valorizar comercialmente aí, o gado, né? Porque essa ferramenta acaba atendendo então a demanda do mercado externo, né, Fábio? Exatamente, Simone. Assim, a questão do mercado externo hoje, o Brasil já está sendo visto como um grande player, um grande produtor de carne, porém, uma carne commodity. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer, através da ultrassonografia, identificar quem são os animais melhoradores para a qualidade de carne, a gente abre novos mercados, abre novas remunerações, novas opções para estar exportando essa qualidade de carne, né? Sem falar no próprio mercado interno, né? Que a gente tem a competição com o suíno, com o frango, com as aves, que de certa forma, se a gente entrega uma carne com um valor superior e a maciez não é boa, é uma carne dura, o consumidor vai para outros nichos, né? Então a gente fica com essa carne estagnada no mercado, desvalorizando a cadeia pecuária, né? Então a ferramenta vem para isso, né? Para identificar quem são os melhores animais de qualidade de carne, de desempenho, e as marcas que estão sendo criadas hoje,
que estão com valor agregado na questão de marmoreio e qualidade de carne, elas usam a ferramenta justamente para identificar quem são os animais que têm esse potencial e favorecer eles com a nutrição. Porque é sabido que um animal com uma área de lombo maior, ele vai ter um desempenho melhor, ele vai ter CAR negativo, então ele vai desempenhar melhor no sistema de engorda de confinamento. Então, com isso, a gente dá maior precisão, a gente tem mais estratégias de estar trabalhando esse ciclo pecuário. Tá certo. Fábio, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco vamos voltar para falar se os dados aí, né, da ultrassonografia, eles acabam sendo suporte aí para as pesquisas de melhoramento genético também. Vamos falar mais da precisão, que é exata, e a busca cada vez mais pela eficiência para atender o mercado. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, viu, que é rapidinho. Voltamos com o programa Boi Forte. Hoje, aqui no programa, nós estamos falando do futuro da ultrassonografia de carcaça na pecuária do Brasil, viu? Quais as vantagens, então, ao se usar essa ferramenta em animais vivos? Eu estou conversando com o Fábio Santos, que é diretor técnico da Prime Bov, aqui no nosso programa. Fábio, falamos bastante aí da importância de se começar a fazer o ultrassom no gado de corte, né? Os parâmetros avaliados durante a ultrassonografia na carcaça bovina. Agora, no início do nosso programa, você falou que já é uma técnica muito usada nos Estados Unidos e está começando a caminhar aqui no Brasil. Mas ainda faltam... existem todas as propriedades fazendo isso ou você acredita que faltam profissionais ainda adequados para se começar a utilizar essa ferramenta? Simone, falta a questão de mudar um pouco a filosofia da pecuária nacional, né? A pecuária ela tem que parar de arriscar e trabalhar mais com números exatos, né? Então, o que acontece hoje? No gado PO, e a gente acaba fazendo um trabalho mais forte, e é o que, querendo ou não, vai resultar na melhor da pecuária lá na frente, porque o pessoal utiliza esse melhoramento genético desses animais, os próprios programas de melhoramento incentivam o uso da ultrassonografia, porque a ferramenta, a gente faz a avaliação dos animais da fazenda e passa esses dados para os programas de melhoramento, para eles então estarem rodando essas DEPs de carcaça, né, no sumário dos touros, do seu programa, e dando mais acurácia àquela informação. Então, hoje a gente já tem bastante fazendas utilizando. A gente, nos Estados Unidos, como eu comentei, o software foi lançado em 95, no Brasil chegou em 2005, mas muitos passos lentos foi desbravando o Brasil, né? Hoje já está muito mais focado em vários pontos do Brasil inteiro, norte, sul, leste, oeste, países da América do Sul também, Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai. Então o software já vem sendo utilizado em diversos rebanhos. Não somente para gado PO, é indicado também para gado comercial, é indicado para confinamento, para descobrir o ponto ótimo de abate, eliminar os boi ladrão que a gente fala, né, que hoje a gente precisa identificar quem são os que vão trazer retorno financeiro e econômico para a fazenda, para o sistema. Então, tem bastante área a ser trabalhada ainda, mas falta o produtor parar, né, de achar o que acha que tem de números na fazenda e sim medir, né, seja com a ferramenta de ultrassonografia ou com outras tecnologias que já tenha disponível, né, para a pecuária. Então, essa rotina ela pode crescer e avançar cada vez mais, né? Porque o uso dessa ferramenta ela tem potencial para aumentar aí, quando a gente fala da produtividade e lucro, não é? Exatamente, e em um curto prazo, né, Simone, porque quando a gente fala em eliminar a categoria fundo de uma fazenda, de uma geração, né, a gente já vai ter ganhos mensuráveis, né, na questão de pastagem, unidades animais por hectare, ganho de peso, GMD. Então, tudo isso vai incrementando, porque é sabido que quanto maior a área de olho-lombo de um animal, melhor é o desempenho dele. Ele precisa de menos comida para produzir o mesmo quilo de peso vivo de um outro animal com uma área de olho-lombo menor. É sabido que a espessura de gordura subcutânea, várias pesquisas, universidades fazendo trabalho já mostraram isso aí, que o animal que deposita, a fêmea que deposita gordura mais cedo é a fêmea que vai emprenhar primeiro.
é a fêmea que vai reconceber com 12 meses de intervalo entre partos. Então, essas características financeiras que a gente vai ter de retorno a um curto prazo. É um diagnóstico muito apurado, muito certeiro, né, o Fábio, pelo que você está trazendo aqui para a gente hoje no Boi Forte. Agora, quais os cuidados, então, que devem ser tomados durante essa realização aí da ultrassonografia? Porque existem cuidados a serem tomados, não é? Exatamente. A gente precisa que na propriedade tenha um tronco de contenção, né, para a gente poder estar com o animal estabilizado, fazendo a medição de ultrassonografia. Precisa de uma balança para estar vendo o peso vivo do animal, porque além da gente estar medindo o tamanho da área de lombo, a gente mostra quem são os animais com melhor rendimento de carne, de carcaça, né, de maior rendimento de musculosidade. Por isso que o peso é importante também, né? Então, ter essa estrutura de segurança, não só para a equipe interna da fazenda, mas também para a nossa equipe de ultrassonografia. Bacana. Pelo teu conhecimento aí, o que que os nossos pecuaristas eles têm de dúvidas ainda quando a gente fala de se fazer uma ultrassonografia de carcaça? A maior dúvida, Simone, é a questão de como utilizar esses dados, né? De como que a fazenda vai conseguir absorver essas informações e poder caminhar para encurtar essa estrada, né? Esse caminho do objetivo da fazenda, né? Então, geralmente, quando a gente começa a conversar com os produtores, a gente tenta identificar de que forma nós vamos ser útil, de que forma que a ferramenta vai trazer resultado para se pagar no sistema da fazenda, para não ser um custo e sim ser um investimento, né? Então, é esse o ponto principal, que a gente consegue identificar na fazenda o potencial de ganho, né, e trazer retorno para a propriedade, para o produtor, de forma que ele vai investir e vai retornar. Então, o que que acontece? Hoje, geralmente a pecuária não era muito medida, é sim no olho, né? Basicamente, um animal bonito era um animal bom. Então, já está sendo mostrado que o animal, às vezes, bonito, pode não ter um rendimento de carcaça alto, né? Mas ele é bonito, porque ele pode pesar por outras questões que não é carne. Pode ser que um animal bem gordo tenha marmoreio, mas pode ser que tenha mostrado aí na nossa média nacional, que é 1,5% de marmoreio, na escala americana de 0 a 10, e a gente tem um potencial muito grande para produzir qualidade de carne, mas sempre identificando e produzindo para aquele caminho. Antes, então, era só no olhômetro aí, o rebanho era identificado só no olhômetro, né? Então era isso, né, Fábio? Exatamente. Então, hoje não quero dizer que o olho não é importante, é sim, né. Tem a sua prioridade também, que o animal tem que ter as características raciais, tem que ter aprumos bons, né, tem que ter todos os dados biotipo que é interessante para a raça e para o sistema. Porém, a gente precisa ter também outras prioridades, que é um animal produtivo, um animal fértil, e a gente precisa alavancar, mostrar para o consumidor que nós, no Brasil, temos sim qualidade de carne e temos condições de atender a qualquer mercado. Agora, Fábio, você falou que basta uma vez esse exame no animal vivo. Agora, em relação de custo-benefício, o pecuarista, o produtor, ele tem que ter esse aparelho na propriedade dele, porque imaginamos aí um rebanho extenso, né? Muitas cabeças de gado. O que que vocês aconselham nesse caso? O serviço é prestado por equipes que são credenciadas, certificadas por um órgão americano chamado UGC, né? Então, o produtor hoje ele não consegue ter a ferramenta em loco na fazenda, mas ele consegue contratar os serviços, seja da gente ou da rede DGT Brasil, a qual fazemos parte, né? Que está espalhado por toda a América do Sul. Então, de forma que a equipe que estiver mais próxima da fazenda possa atendê-lo, tá? Então, é dessa forma que funciona. Pessoas, nesse caso, precisam estar lá para poder ajudar, né, a fazer esse exame. É importante, né, os funcionários da fazenda conduzir os animais, né, por tronco de contenção, para estar prendendo os animais. O produtor, o proprietário, é importantíssimo estar presente também, porque eu vejo que é nesses momentos que a troca de informações e o aprendizado mútuo, né, credenciam um trabalho e favorecem os objetivos da fazenda, né, então eu acho que é imprescindível. Porém, de qualquer forma, todos os dados medidos de todos os animais, um de cada vez, vem no relatório que é entregue para o produtor depois para ele fazer análise e as reuniões junto com a gente, junto com a equipe de ultrassonografia, seja a rede da DGT Brasil, para estar passando as informações e ajudando na escolha dos animais para
o objetivo da fazenda. Então, assim, nessa sequência, o produtor ele tem condições de atender uma grande demanda aí de quantas cabeças podem ser feitas, por exemplo, num dia só de trabalho? Simone, se a estrutura da fazenda permitir, os animais também serem acostumados já com o manejo de curral, a gente chega a fazer 45, 50 a 60 animais por hora. Então é uma técnica que é bem tranquila, rápida de ser feita, né? A propriedade tendo estrutura, roda muito bem, tá? Então é possivelmente ser feito aí 300, 350 animais num dia. É bastante coisa, 300 animais num dia, e essa rotatividade ela pode acabar ajudando, né, quando a gente fala dessa urgência em se fazer essa ultrassonografia. Me diz uma coisa, quantos clientes vocês têm aí atendendo no país, né, aplicando esses dados aí da ultrassonografia, e quanto tempo também os dados eles são divulgados aí para o cliente? Simone, eu posso falar dos números da Prime Bov, no qual eu respondo, né, que a gente é um parceiro da rede DGT Brasil. Hoje a Prime Bov tem mais de 120 clientes em 4 anos, atendendo Santa Catarina, Paraná e Tocantins, tá? Um pedaço do Rio Grande do Sul também. E a DGT Brasil já está praticamente 20 anos no mercado, já tem um número muito superior de clientes de toda a rede, com mais de 1 milhão de animais já avaliados, tá? Então já é um número bem expressivo. E como a gente falou no bloco anterior, os dados então da ultrassonografia, eles podem dar suporte então para as pesquisas, né, de melhoramento genético, né, precisão exata, Fábio? Exatamente, Simone. Hoje tem várias universidades, Unesp, Apta Colinas, que vêm fazendo trabalhos, pesquisas deles com o uso da ultrassonografia de carcaça também. Por exemplo, na Apta Colina, a questão de precocinhas, Nelore, junto com a ferramenta de ultrassonografia, apontando que a característica de espessura de gordura subcutânea tem alta correlação com a fertilidade, com a precocidade sexual. Nós atendemos aqui agora em Guarapuava, a Unicentro também, que também é uma universidade que faz trabalhos de sistemas de engorda. Então, todos os trabalhos com mensurações de ultrassonografia e acompanhamento em abate depois com as correlações de carcaça que foram feitas por ultrassom. Tá certo, Fábio, a gente já está encerrando aqui o nosso bate-papo no Boi Forte. Queria que você desse uma dica, então, para esse produtor que está assistindo o nosso programa, se interessou, ainda não adaptou, não tem usado essa técnica, essa ferramenta ainda na propriedade dele. Qual a tua dica para ele? Olha, a minha dica fica numa frase que o senhor Abelardo Lupion, Nelore Beca comentou no dia de campo da fazenda, que quem mede sabe o que tem, e quem não mede acha que sabe o que tem. Então, eu acho que a gente precisa parar de apostar em dicas, né, em sugestões, e sim se atrelar a números, assim como a questão da lavoura já faz hoje, para a gente ter uma pecuária mais intensificada, com mais retorno econômico e de uma forma que, se for ver, é muito simples com o uso da ultrassonografia. Tá certo, é uma ferramenta efetiva, então, de rápido retorno aí na busca de linhagens com melhor rendimento de cortes, maior qualidade, né? Quando a gente fala suculência, sabor, precocidade, enfim, acho que nós falamos todos os dados aí dessa ferramenta. Eu conversei então com o Fábio Santos, que é diretor técnico da Prime Bov. Fábio, muito obrigada pela sua participação hoje aqui e até uma próxima oportunidade aqui no Boi Forte. Obrigado. Um abraço a todos. E obrigada a você também pelo carinho, sua audiência aqui com a gente no nosso programa Boi Forte. Eu vou ficando por aqui, mas você continue aí acompanhando a programação do AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio 24 horas. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e até um próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.